Meus queridos irmãos, irmãs, de todo esse nosso Brasil, em particular, de nossos irmãos e irmãs da paróquia Evangélica Luterana Cristo de Uberlândia, incluindo também as cidades de Araguari, de Patrocínio e Uberaba. Especialmente esses nossos queridos irmãos, nós chamamos bem-vindos a esse encontro de estudo que tradicionalmente nós transmitimos às quartas-feiras a partir das 19 horas. Normalmente nós nos concentramos sobre um salmo, o salmo escolhido para o próximo final de semana. O salmo escolhido para esse próximo final de semana é o 139. Eu lembro que o domingo agora que vem é o domingo de Pentecostes. É um momento bastante importante para a igreja cristã, porque nesse dia, domingo de Pentecoste, Jesus cumpre com suas promessas, derrama sobre seus discípulos o seu Espírito Santo, e os seus discípulos, com toda a coragem, então, proclamam o nome de Cristo a todas as nações, e aí isso vai ao longo do tempo e chega, graças a Deus, graças ao poder do Espírito Santo, também nos nossos corações hoje. De formas que a fé está no teu coração, a fé está no meu coração, graças ao testemunho dos discípulos naquela época, mas principalmente graças a Deus e graças a Jesus Cristo, o Filho de Deus, que derramou sobre os discípulos o seu Espírito Santo, que caiu sobre eles em forma de línguas de fogo, e a partir de então eles testemunham o Evangelho, aproveitando um momento importante lá em Jerusalém, onde judeus e outros agregados à fé judaica vieram para Jerusalém, para as festas, e assim ouviram cada um, na sua própria língua estrangeira, de uma forma espetacular, a pregação do Evangelho feita pelos apóstolos, pelos discípulos, que agora com coragem saem para o mundo para levar a mensagem do Evangelho a toda a criatura, conforme Jesus Cristo tinha solicitado aos seus discípulos um pouco antes de ascender aos céus. Acontecimento esse que nós celebramos na semana passada, quinta-feira, que foi o dia da ascensão. Então, 40 dias depois da ressurreição, Jesus ascendeu aos céus, e 50 dias depois acontece então esta festa maravilhosa, que é o Pentecoste, que nós diríamos assim, a inauguração da própria Igreja de Jesus Cristo aqui no mundo. E nós agora queremos ouvir o Salmo 139 e depois fazer uma pequena reflexão sobre a mensagem para a nossa vida desse Salmo. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me sustentará. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz em redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e conhecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Até aqui o versículo 16 do Salmo, que continua ainda, mas nós paramos aqui, que é o texto recomendado para a leitura deste final de semana, deste domingo, que, repito, é a festa do Pentecoste. Bem,
O Salmo 139, ele nos mostra um Deus onisciente, onipotente, um Deus que conhece todas as coisas. Aliás, esse é o atributo unicamente de Deus. Ele é onisciente, ele é onipresente e é todo-poderoso. Né? Esses são os atributos única e exclusivamente de Deus. Né? A igreja venera muitos cristãos do passado que deram grandes exemplos, né? A própria mãe de Jesus, Maria, mas nenhum desses santos da igreja, eles se comparam, evidentemente, com Deus, porque eles não têm nem mesmo a honrada Virgem Maria, que nós tanto prezamos, né? Ela também não tem essas características, porque elas são exclusivas de Deus. Isso está na doutrina da igreja, isso está na doutrina de todas as igrejas. Apenas Deus é onipotente, é onipresente e onisciente. Mas essa grandeza de Deus, normalmente ela é vista para nos apresentar um Deus grande e muito o outro e diferente de todos nós. E isso nos causa, de uma certa forma, uma espécie de distanciamento dele. Né? Se Deus é onisciente, onipresente e todo-poderoso, e nós somos tão pequenos, fracos e falhos nas nossas atitudes, nos nossos relacionamentos, na nossa relação com o meio ambiente que tanto sofre, né? Nós então nos sentimos distanciados desse Deus Criador. Mas ao contrário, aqui nesse Salmo, Deus ele tem todas essas características, mas ele quer mostrar que ele é muito próximo de cada um de nós. Né? A proximidade de Deus com a humanidade, com a sua criatura, com você e comigo, ela é demonstrada de uma forma toda especial, conforme promessa já de Deus em Jesus Cristo. Quando Deus em Cristo e através de Maria, pelo poder do Espírito Santo, ele vem ao mundo. Né? Ele vem como gente, como homem, né? Para assumir a natureza humana e assim se aproximar de nós, mostrar que ele é o Deus Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, ele conhece todas as coisas e ele está presente em todos os lugares, mas ao mesmo tempo está do nosso lado, ele está próximo, ele está aqui, ele está contigo, ele está comigo, né? Principalmente por causa de Jesus Cristo. Então, o Senhor, tu me sondas e me conheces. Deus conhece a cada um de nós. Ele está no nosso coração. Dele nós nada escondemos. Dele ele sabe todos os nossos dramas, todos os nossos problemas, todas as nossas dificuldades. Né? Enfim, nós podemos esconder um monte de coisas das pessoas e evidentemente que todos nós temos coisas que nós não gostamos e nem gostaríamos que fossem publicadas, evidentemente que isso é de fundamental importância, né? Porque tem coisas que não podem interessar ninguém, são coisas nossas, cada um de nós tem seus defeitos, tem seus problemas, tem suas falhas, tem suas quedas muito bem registradas na sua memória, e não gostaria, em hipótese nenhuma, que essas falhas fossem divulgadas, fossem publicadas, que isso nos causaria, evidentemente, um constrangimento e um transtorno bastante grande. Mas diante de Deus, ele sabe de todas essas coisas, mas não sabe no sentido de, assim, por isso, nos julgar e nos condenar, né, aos quintos dos infernos. De jeito nenhum. Deus em Cristo Jesus, ele ama a sua criatura. Ele criou o ser humano cai na injustiça e no erro, e isso causa muito problema para Deus, isso causa muita preocupação para Deus, isso causa muita dor em Deus. E essa dor, evidentemente, fica muito clara e destacada no sofrimento e na morte e no martírio, né, de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo não é apenas um acontecimento histórico, né, como, digamos assim, um enforcamento de um Tiradentes ou de um outro herói, outros heróis que também sofreram por alguma causa, né, não se compara com isso, porque em Jesus existe uma coisa que transcende muito a história. Né? Em Jesus está presente a dor de Deus, a dor redentora e salvadora de Deus, através do seu sacrifício por seus filhos, por suas criaturas, por cada um de nós. Bom, ele sabe e conhece nossos dramas.
né? Nós enfrentamos grandes dramas nessa época, principalmente de pandemia, né? Nós lembramos aqui de nosso irmão, que provavelmente não consegue dormir muito bem nesses dias, que está com os nervos à flor da pele, o seu Marcos, lá aqui de Uberlândia, né? Por causa do seu filho lá em Assis, casado com uma filhinha pequena, né? Que foi entubado, está na UTI. Então é algo que destrói, digamos assim, os nossos sentimentos, né, de tranquilidade. Né? Isso complica. Então nós temos grandes dificuldades e grandes problemas. Esse é um exemplo, mas muita gente tem passado por isso. Né? Eu lembro nossos irmãos lá da cidade de São Bernardo do Campo, onde eu fui pastor, onde de uma família só foi o pai, a mãe e a filha, gente tradicional, né, da igreja, muito dedicada e tal, e que partiram os três por causa de coronavírus, ficou o filho em casa. Então é um drama que dói na família. A família é razoavelmente grande, irmãos, avós, enfim, né, e as pessoas sofrem. Então nós temos grandes sofrimentos, grandes dificuldades, grandes preocupações, mas com certeza Deus as conhece. Né? Claro que a nossa vida não se limita apenas a essa vida. Né? Nós temos uma perspectiva muito além desta vida. Né? Nós temos a perspectiva da vida eterna, né? Que certamente é muito mais importante do que esta vida terrena aqui no mundo, que é uma pequena oportunidade dentro desse tempo infinito que Deus deu a cada um de nós para passarmos aqui por essa vida e fazermos as coisas que Ele quer que a gente faça. Temos uma missão para isso, mas ela tem começo, meio e fim. Né? E depois nós temos uma vida com Deus, e evidentemente que na eternidade não sabemos tudo que nos está preparado, porque existirão muitas surpresas, etc. Mas a nossa perspectiva vai sempre além desta vida. Mas sempre é muito difícil nós crermos nisso. Né? Isso Deus nos diz, isso é muito fácil nós crermos nisso quando está tudo muito bem na vida, mas quando de fato nós passamos por momentos radicais da vida, nós então trememos, nós nos abalamos. A nossa fé, ela é muito pequenininha. Se essa fé dependesse da força da nossa vontade, nós a perderíamos imediatamente. A fé, ela é contínua e constantemente sustentada por Deus, particularmente nos momentos de maior crise, quando Ele derrama sobre nós o seu Espírito Santo para nos amparar, para nos segurar, para nos animar e não deixar com que nós desfaleçamos e continuemos assim a nossa jornada até quando Ele quiser aqui nesse mundo, para cumprirmos a nossa missão como cristãos e como filhos dele. Mas Deus conhece os nossos dramas, isso é muito importante, né? Então nas nossas orações nós não lembramos Deus dos nossos dramas. Nas nossas orações, Deus sabe deles. Nas nossas orações, nós pedimos que Deus tenha compaixão de nós, né? Que Deus nos socorra, que Deus nos ampare, que Deus não faça com que debaixo de nossos pés o chão desapareça e nós nos afundemos na mágoa, na dor, na tristeza, na desesperança e na falta de fé. Sabes quando me levanto e quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Deus conhece os meus caminhos. E aí, isso significa que em qualquer momento eu posso contar com a ajuda dele, independente das minhas orações, inclusive. Independente de eu lembrar de pedir, né? Eu já sou um filho de Deus e Ele cuida. Muitas vezes a criança andando por aí, ela não percebe, dependendo da idade, os perigos que muitas vezes corre. Mas o pai, enquanto ele está de olho, essa criança está segura. E o pai sabe até onde ela pode ir com segurança e até aonde ela não pode ir. E aí ele chama, ele vai atrás, ele segura, ele reencaminha, ele, se for o caso, pega no colo e traz sempre de volta. Assim é Deus na nossa vida.
Ainda a palavra não me chegou à língua e tu, Senhor, já a conheces todas. Por isso, muitas vezes, as nossas orações não passam de gemidos, né? Muitas vezes as nossas orações, elas não precisam sempre ter aquele caráter formal, onde eu me ajoelho, cruzo as mãos e digo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus eu peço aquela oração formal. Não, as nossas orações, assim, elas são muito importantes também. Importante orar o Pai Nosso, é a oração mais importante que Jesus nos ensinou, mas as nossas orações, elas acontecem a cada momento na nossa vida em que nós lembramos da dependência nossa de Deus e do auxílio e do cuidado que nós precisamos dele. Portanto, a palavra ainda não chegou na nossa língua e Deus já a conhece toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a tua mão. Então, muito interessante essa figura por trás e por diante, né? Muitas vezes por trás pode parecer, sei lá, o que acontece e que nós não sabemos, coisas que acontecem pelas nossas costas, surpresas desagradáveis, coisas sobre as quais a gente não tem domínio, não tem controle, né? Mas Deus está cuidando dessas coisas sobre as quais a gente não tem domínio e controle, e vai nos acontecer aquilo que Deus quiser que aconteça. Então ele cuida por trás, né? Ninguém tem sua vida sob seu controle e domínio. Existem as externalidades que sobrevêm, sobre as quais nós não temos domínio. Existem coincidências, existem mil coisas na nossa vida. Se nós fizermos uma análise da nossa vida, como ela foi no começo e tudo que foi acontecendo pela nossa vida, nós vamos ver que talvez metade das coisas aconteceram sem nosso planejamento. Nós planejamos uma coisa e aconteceu outra. Ou planejamos uma, seguimos uma direção e fomos por coincidências, queremos assim racionalizando, dizer coincidências, mas nós sabemos pela fé, tem sempre o dedinho de Deus nos conduzindo e nos levando. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É uma maravilha, isso dá para a gente um sentimento fundamental de segurança, né? Nesse tempo de insegurança, né? Onde a gente não sabe o que vai acontecer, né? Quando a gente coloca a nossa vida nas mãos de Deus, só vai acontecer, já é assim, mas isso também vai aparecer na nossa mente, nos nossos sentimentos, de que a vida nossa está na mão dele. Então aconteça o que acontecer, acontece aquilo que ele permitir, aquilo que ele quer. Então nós lembramos das nossas orações, nós lembramos de pedir, muitas vezes Deus tem um plano para a nossa vida, mas em função das nossas orações ele até pode mudar, né, e nos atender, mas sempre nos atender naquilo que ele entende ser o melhor para o seu filho, ser o melhor para cada um de nós. Então isso é maravilhoso. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins do mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. E ele continua alguns versículos nessa linha de raciocínio que não tem jeito. Deus está em todos os lugares, ele é onipresente. E essa presença de Deus em todos os lugares não é simplesmente para destacar a grandeza de Deus, mas é aqui para destacar, embora que destaque a grandeza dele, mas principalmente para destacar a presença dele na vida nossa em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância, mesmo quando a gente está andando por um caminho errado, as pessoas dizem, você está longe de Deus porque está trilhando um caminho errado. Bom, longe de Deus é impossível porque ele está em todos os lugares. Então qualquer lugar que a gente esteja, que o nosso caminho, por mais errado que ele esteja, Deus está ali perto. Deus está ali perto para nos amparar e nos trazer de volta para o bom caminho. Então ele espera sempre que o seu filho se arrependa, né, dos descaminhos, onde muitas vezes, por onde ele muitas vezes anda, né, e aí, pelo perdão, ele reconduz ao caminho da paz, do amor, da esperança, enfim, o caminho da fé. Depois, ele traz uma figura que é extraordinária. Pois tu me formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Até a nossa gestação,
Né? A gestação, é claro que é um milagre de Deus. É claro que é um milagre de Deus. A nossa gestação é um milagre de Deus. Né? Nós já fomos importantes para Deus lá dentro de nossa mãe. Né? Ali ele já estava nos amparando, nos alimentando, cuidando de nós através da auxiliadora dele, que foi, quando fomos gestados, a nossa mãe. Né? E continuou sendo durante muito tempo depois. Graças te dou, visto que por modo maravilhoso, assombrosamente maravilhoso me formaste. O organismo humano é uma maravilha. Isso pensando só no organismo. Se nós pensarmos agora na capacidade nossa de raciocínio, na capacidade nossa produtiva, na nossa capacidade criativa, né? Inventiva, administrativa, empreendedora, né? Enfim, são capacidades que mostram que o ser humano ele foi criado muito próximo de Deus. Né? E é uma pena que essa capacidade humana, essa beleza, ela está tão desvalorizada hoje pela desvalorização da vida. Né? Eu vejo assim, né, que muitas pessoas falam em pena de morte, muitas pessoas falam assim, bandido bom é bandido morto, né? Coisas assim horríveis, né? que não tem nada a ver com Jesus Cristo. A vida ela é importante. Claro que algumas pessoas usam mal a sua vida. Claro que o traficante usa mal a vida. Né? Claro que o ladrão, o criminoso, o corrupto, o assassino está usando mal a sua vida. Mas essa vida é de Deus. Ela não é de ninguém. Ela pertence a Deus. O maior bandido que tem aqui nesse mundo, a vida dele não lhe pertence. Ela pertence a Deus. E ninguém tem o direito de tirar essa vida assim de qualquer maneira. Então, nós somos muito contra, né, a violência policial indiscriminada. Claro que entre a vida do policial que está exercendo a sua atividade necessária, importante, quando ela está absolutamente em jogo e em risco, entre quando é preciso optar entre uma vida ou outra, evidente que cada um vai optar pela sua vida, não vai simplesmente entregar a sua vida dessa forma. Né? Nesse sentido, as pessoas se defendem, óbvio, mas isso não significa, né, que já uso como pressuposto que eu vou muito mais fácil atirar, muito mais fácil matar, para que eu não tenha nenhum risco e etc. Não, a atividade policial é uma atividade de risco, certamente, né, tem um risco calculado. Evidentemente que os exageros, né, nós condenamos, essa desvalorização da vida. A vida é sagrada, a vida foi redimida por nosso Senhor Jesus Cristo, e não importa se essa vida ela é de um cara altamente importante, produtivo, bom ou cristão, ou se essa vida é de alguém que apenas causa dificuldades e problemas, digamos assim, para a sociedade. Todos precisam ter uma oportunidade. Vejam que Jesus mostrou isso com o ladrão lá na cruz, que disse, hoje estarás comigo no paraíso, pronto. Né? Todos têm uma oportunidade. E o tempo de vida, seja esse tempo de crime, de corrupção e de maldade, é um tempo de graça. É um tempo de oportunidade, até o fim, quando Deus então determinar o fim da vida. Né? Por isso a vida ela é sagrada, pertence a Deus, e jamais nem ninguém tem direito algum a tirar nenhuma vida. Né? Se alguém matou um bandido de forma indiscriminada, seria a mesma coisa que matar o Papa, seria a mesma coisa que matar a Madre Teresa se ela tivesse viva ainda, é a mesma coisa como matar, sei lá, um pastor ou um grande cristão, seria a mesma coisa que matar uma pessoa virtuosa, né? É tirar a vida, é tirar a vida. Isso é grave, né? Porque ela pertence a Deus. Deus nos formou, Deus nos criou, Deus nos teceu dentro do seio da mãe. Isso ele fez com todas as criaturas. Por isso, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste, as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem.
Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles descrito e determinado, quando nenhum deles havia. Enfim, Deus tem um planejamento para a nossa vida, né? Deus tem um propósito para a vida. Deus tem um propósito para qualquer vida, para toda a vida. Alguns pensam assim, sim, mas eu sou alguém que vive uma vida sem nenhum sentido, eu não mereço, as pessoas se desfazem. Ora, o simples fato de estar vivo, a pessoa ela é importante, né? O simples fato de ela poder respirar, ela é fundamental, né? Ela é uma peça, uma joia preciosa de Deus, né? E Deus quer resgatar essa peça, não quer que ela se perca, porque por ela, ou seja, por cada pessoa, Deus sofreu, né? E esse sofrimento está ali no martírio, na dor, na crucificação e da morte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, esse Deus tão grande, tão poderoso, que é todo poderoso, esse Deus que conhece todas as coisas, que é onisciente, esse Deus que está presente em todos os lugares e é onipresente, não é assim simplesmente por ele ser muito grande e absolutamente acima de todos. Esse Deus se fez pequeno, se fez pobre em Jesus e se aproximou da humanidade naquela época em que Jesus nasceu. E não só se aproximou da humanidade naquela época. Hoje Jesus continua vindo até nós, porque ele disse, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali estou convosco. E disse aos seus discípulos, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus está presente na palavra que toca o nosso coração, e ele vem e traz para nós a fé, e com a fé o amor a Deus, e assim renova em nós a esperança e a coragem de viver. Nesse tempo difícil, nesse tempo de medo, nesse tempo de angústia, nesse tempo de insegurança, é particularmente muito importante não simplesmente ignorar os problemas, ignorar o medo, ignorar tudo o que está acontecendo. Não, nós não podemos ignorar, porque a fé, ela não é covarde, ela não é do tipo avestruz que enfia a cabeça num buraco e deixa a coisa no entorno acontecer do jeito que assim for e não quer saber. Não, não é assim. Nós enfrentamos as dificuldades, nós enfrentamos os nossos desafios, né, com fé e com coragem, mas sempre com todo cuidado, sempre usando o conhecimento, a razão, a ciência, enfim, tudo aquilo que Deus concedeu para a nossa vida, tornando assim essas coisas todas unidas, absolutamente maravilhosa a vida humana, apesar dos dramas, dos problemas e dificuldades. Os problemas e dificuldades muitas vezes nos cegam, e aí parece, eu usei hoje uma figura, que nós temos diante de nossos olhos um quadro, né, triste, emoldurado apenas por escuridão. Não é assim. Nós precisamos levantar os nossos olhos e ver o horizonte, e além do horizonte ver o céu azul, e com o céu azul perceber também as maravilhas do Senhor que Ele tem feito para com cada um de nós e que Ele objetiva para cada um de nós. Que assim seja na vida de todos. Amém. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e sempre. Amém. Nós queremos lembrar também em oração, fazer uma pequena oração, lembrando aqui do irmão, de nossa irmã da comunidade de Uberlândia, a dona Beth, que está internado. Não sei se ele está internado, mas está com Covid, lá na cidade do Rio de Janeiro. E especialmente, nós pedimos então pelo irmão que Deus envie seus santos anjos para o proteger e que possa se recuperar. Mas em especial nós queremos lembrar também do filho de nosso irmão Marcos, da Congregação Cristo, né? O Cláudio César, casado, que tem uma filhinha e que está com Covid e que foi recentemente entubado. E nós sabemos da situação grave que isso significa. Então nós que pedimos
Ó amado Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nosso protetor e cuidador, tu sabes da aflição, né, do nosso irmão Marcos, e tu sabes também do drama em que está vivendo o seu filho Cláudio César, da preocupação, né, da sua família. Nós os colocamos em tuas mãos, ó Deus, e te pedimos que tu abençoes essa família, que ele possa se recuperar, se assim for da tua vontade. Está nas tuas mãos, nós o entregamos e nós em ti confiamos. Nós suplicamos tudo isso, ó nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, o teu Filho, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. E a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós, hoje e sempre. E o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.